Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Mais uma parte do estudo Lê e Entenda a Bíblia. Nós vamos continuar no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, onde fala sobre o adultério de Davi. No vídeo passado, nós falamos algumas sequências de algumas coisas que ocorreram e algumas lições que nós podemos tirar com as atitudes de Davi. E nós falamos sobre o adultério, do qual ele teve tempo para pensar e não fazer. Nós falamos sobre a estratégia dele de trazer Urias de volta e fazer com que Urias deitasse com a sua esposa para que ele pensasse que aquele filho era dele. E aí Urias não faz isso. Ele resolve ficar fora de sua casa, deixando Davi ainda mais encrencado do que ele estava. Lá no versículo 12, diante dessa situação, né, onde Urias fala que não vai para casa, que o lugar dele ali agora não era em casa, era na guerra com seus companheiros. Então, no versículo 12 diz assim: então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém. Mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. Então nós estamos vendo aqui mais uma tentativa de Davi de fazer Urias ir para casa e se deitar com a sua esposa. Tentativa fracassada. Mais uma vez, Davi teve tempo para pensar, tempo para se arrepender. Quando nós estamos em transgressão, ou seja, nós estamos repetindo sequências de pecado, sabendo que estamos pecando e mesmo assim continuamos, e naquela altura o Espírito de Deus já não estava mais conduzindo Davi, não estava mais conduzindo suas ações. Davi não estava mais dando ouvidos ao Espírito de Deus para agir. Ele estava agindo de acordo com aquilo que ele achava que tinha que fazer, de acordo com a sua carne. Isso acontece muito com a gente. Cometemos um erro e começamos a fazer uma sequência de erros, né, agindo conforme a nossa carne. Não, neste exato momento, Davi não dava mais ouvidos ao Espírito de Deus. E aí, Davi, né, ele trouxe Urias de volta, fez tentativas para Urias ir para casa, fracassadas, embriagou Urias para ver se assim ele entrava para sua casa, e isso não foi o suficiente. Urias decide dormir com os outros guardas do palácio na esteira. Então, no versículo 14, de manhã, Davi toma a atitude mais... a gente pode classificar como cruel, claro, né? Um ser humano, ele tem essa predisposição para se defender, tomar atitudes realmente cruéis, impensáveis até mesmo da gente fazer, porque se a gente for ler aqui o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, nós vemos um outro Davi. Nós não vemos um Davi capaz de fazer isso aqui que ele fez agora. Só que a transgressão, né, essa repetição do pecado, ela pode nos levar a isso. Então, no versículo 14, ele diz assim: de manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, que era o comandante, né, gente? Por meio de Urias, ele entregou uma carta na mão de Urias e falou: pode ir. Nela, ele escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias. Então, em toda guerra tem mortos. E dependendo do lugar onde esses soldados lutam, a probabilidade de morrer é muito maior. E Davi era um homem de guerra, Davi era um homem de batalha, ele sabia muito bem aonde colocar Urias, tanto que a sua ordem foi bem clara, bem direta com Joabe. Coloque ele na linha de frente do combate,
onde estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Era uma ordem do rei para o comandante. E o comandante executou a ordem. Então, Davi ultrapassa ali todos os limites que ele tinha para ultrapassar para esconder o seu erro e o seu pecado. Diante de Davi, ali estava um homem morto e inocente. Um homem com um caráter talvez inquestionável. Um homem talvez que ouviu as instruções de Davi por inúmeras vezes em guerras. Que aprendeu com ele, talvez, ter temor a Deus e ter fidelidade aos seus amigos, aos seus companheiros de exército, ao seu comandante. Um homem que talvez tenha aprendido a ser daquela forma com Davi. Esse relato bíblico é extraordinário. Ele mostra onde pode ir o nosso coração, da qual a própria palavra diz que é mau. O que somos sem a direção do Espírito Santo? O que somos sem a presença de Deus, direcionando nossas vidas, nossas emoções, e que nós possamos tirar isso como esse relato de Davi como lição para as nossas vidas, como cristãos, como pessoas, e poder entender que o melhor que nós temos é o Espírito Santo que habita em nós. E é dele, é na direção dele que nós devemos andar. Que Deus te abençoe.